Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos de volta ao segundo dia do Sou Segura Summit, o nosso primeiro congresso online. Após uma incrível manhã de capacitações, daremos início aos nossos painéis de debate com grandes lideranças do mercado de seguros. Antes de mais nada, eu quero convidar para que todos vocês compartilhem as suas experiências no Sou Segura Summit, publicando uma foto com a nossa hashtag oficial, que é super simples, #SouSeguraSummit. Para a abertura oficial, convido a nossa vice-presidente, Camila Davoglio. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz e orgulhosa em poder estar aqui hoje fazendo essa abertura do segundo dia do Sou Segura Summit. Quando eu entrei pela porta, eu fiquei toda arrepiada ontem, meus olhos ficaram mareados. Foi uma realização e a concretização de um sonho incrível. Em nenhum momento acreditamos que seria impossível. Simplesmente nos desafiamos, unimos diversas forças e para que tudo isso aqui acontecesse. Aliás, como vocês viram nos vídeos que a gente passou, acabamos de passar um ano de 2021 incrível. Eu preciso falar e destacar todas as entregas, que foi uma quantidade impressionante. A maior delas foi a nossa marca. Deixamos de ser uma associação para nos posicionarmos como uma causa. Tivemos podcasts incríveis, episódios na TV Segura, 2 ciclos de mentoria, comitê Juntos por Elas e muito valor, muito conteúdo entregue ao mercado. Por isso, fechar o ano com um summit fará com que 2021 fique na memória do mercado segurador. Estamos fazendo história nesse momento. E sabe por que eu estou tão orgulhosa? Mesmo antes de terminar esses 2 dias, os resultados do Summit já são excelentes, já superaram todas as nossas metas. O engajamento está super alto, tivemos 2.500 inscritos, 1.900 pessoas acessaram e acompanharam o evento, e, ao final, serão 22 horas de conteúdo e transmissão ao vivo, 17 painéis e capacitações que contaram com 63 palestrantes. São números incríveis. Aqui, os espaços de voz são liderados por mulheres, a produção e a direção artística do evento também são feitas por mulheres. E aí, é ou não é para estarmos cheias de orgulho de tudo isso? Dito isso, os painéis vão começar agora e eu convido vocês a ficarem conosco nesse segundo dia. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar cada minuto de tudo que a gente vai mostrar aqui. Obrigada, Camila. Muito bacana ver todo o seu entusiasmo, o entusiasmo de toda a diretoria da Sou Segura. As mulheres estão aqui super realizadas com tudo isso que a gente conseguiu entregar em 2021. Agora vamos ao nosso primeiro painel da parte da tarde, que estende a nossa preocupação com a proteção da mulher que abordamos hoje pela manhã. O painel Proteção Financeira e Longevidade irá discutir os desafios do planejamento patrimonial e financeiro diante do aumento da expectativa de vida e as ferramentas necessárias para a implementação e manutenção do equilíbrio financeiro, da proteção das pessoas e de seus bens e do planejamento da aposentadoria. Para moderar esse painel, convido para o palco do Sou Segura Summit, Daniela Pascoal, que é especialista em riscos PLD no Banco Safra. Ela receberá Roberta Porcel, superintendente da área de Vida e Previdência da MDS Brasil, Rodrigo Paz Leme, superintendente de Previdência da Mafre, Fernanda Fontes, coordenadora de Seguros, Garantias e Previdência, AES Brasil, e Sandra Petroncari. Lembro, mais uma vez, que vocês podem enviar aqui pela plataforma perguntas e dúvidas que serão respondidas ao final do painel. Daniela, por favor. Olá, boa tarde. Olá a
todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço a Simone Visani pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também aos palestrantes aqui presentes pela disponibilidade, pelo conhecimento que vai ser compartilhado. E agradeço a vocês que estão aqui participando, nos apoiando, apoiando a causa da inclusão e da diversidade no mercado de seguros. Vamos falar sobre proteção financeira e longevidade, como a Bel já introduziu o assunto para nós, que é um tema muito importante para todas as pessoas. Entender o quanto elas precisam se proteger no presente e se planejar para o futuro. Então, eu vou começar com a Sandra falando sobre um tema muito relevante, que é o pano de fundo para essa proteção, chamada educação financeira. E, de acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, existe uma definição para a educação financeira. A definição é que é um processo no qual consumidores e investidores precisam melhorar a compreensão dos produtos financeiros e dos conceitos de riscos por meio de informação e aconselhamento para desenvolverem confiança e habilidades que os tornem aptos a fazerem boas escolhas e a melhorarem o seu bem-estar financeiro. Sandra, educação financeira é mais do que um conceito? É um processo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniela. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Educação financeira é um processo, né? Então, quando a OCDE assim o coloca e o Brasil vem tentando, no gerúndio ainda, seguir os conceitos da OCDE, se nós pegarmos os documentos abertos, eles vão dizer o seguinte: educação financeira não é você ensinar uma pessoa a fazer, olha, nessa coluninha você coloca quanto você ganha, nessa outra aqui você põe quanto você gasta, e não se esqueça que você tem gastos que só aparecem de vez em quando. Não é isso, né? Isto é um detalhe que já entra no planejamento financeiro, que é muito confundido, por sinal, com a educação financeira e que faz parte da base da educação em finanças, né? A educação financeira é um processo que começa e deveria e deve começar desde a infância. A OCDE coloca a partir dos 5 anos de idade, sendo que, se nós repararmos hoje, as grades escolares brasileiras, elas passaram a contar com educação financeira. Porém, a gente nota que os próprios docentes ainda não foram treinados exatamente nessa parte. Por quê? Às vezes a criança faz uma série de exercícios de matemática, mas quando aparece para ela um exercício de juros, só pela linguagem, ela já não consegue resolver. E, às vezes, o professor que está ali ensinando ela, como foi colocado muito recentemente na área, e os professores também, né, nós temos visto aí, dentro dos órgãos que eu faço parte, em relação a planejamento financeiro, não foram ainda treinados, eles se assustam um pouco também. Por quê? Porque falta no Brasil até a linguagem da área, ou seja, falta a base total. Mas já temos uma vitória, que é, pelo menos, né, isto fazer parte da grade. Então, por que é um processo? É um processo que deveria vir da infância, maturar na juventude, inclusive para ensinar que, olha, fazer um financiamento não é errado, você teve preparação, teve educação financeira para isto, né? Eu posso falar bastante nesse sentido, porque fiz parte dos dois mundos, né? Eu pertenci a banco por muitos anos, fiz uma carreira de executiva e hoje eu estou na área de treinamento, né? Então, eu dou treinamento em finanças e dou treinamento também em seguros pela escola Conhecer Seguros. E a gente vê essa necessidade imensa, né? Você chega na área de seguros e fala, olha, vamos trabalhar as reservas técnicas, ver onde a gente vai investir, o que vamos fazer, tal. Parece que já dá uma parada. Mas eu acho que hoje nós temos um grande avanço, Daniela, que é a matriz desenhada, né,
pela própria Planejar, que toca no Brasil toda essa parte de planejamento financeiro, e ela vem ali com 6 pilares. E olha que interessante, né? Quais são os pilares da educação financeira que está dentro do planejamento financeiro? Gestão financeira, gestão de ativos objetivamente, gestão de risco, que é exatamente a área de seguros, gestão para aposentadoria, que é a previdência, gestão do sucessório e do tributário. Então, nós temos esse avanço hoje em dia, mas nós precisamos sair ainda do teórico para levar à sociedade. Tá? Daí o processo, né? Ou seja, sair do conceitual e aplicar, né? Executar de fato o processo. E quando a gente fala em planejamento financeiro, uma coisa que nós notamos é que nem todas as pessoas, ou até a maioria, não olham para esse fator. E eu queria perguntar à Roberta sobre esse tema, linkando com a Previdência Complementar. Roberta, houve reforma da Previdência, não foi a primeira, não será a última. A questão da longevidade é um fato e a gente ainda vê que as pessoas não têm esse olhar, esse pensamento para o futuro. O que você pensa sobre isso, sendo uma profissional que conhece dessa questão da longevidade, do produto de previdência complementar? Legal, Dani. Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite da Sou Segura. É uma honra estar aqui dividindo, né, esse painel com vocês. E de fato, né, a gente escutando aqui é incrível, né? Você ter, nós todos aqui já passamos por uma geração onde a gente viu que o benefício da previdência social ele não vai nos suprir. A gente viu muita gente aí tendo que ainda continuar trabalhando ou dependendo muitas vezes dos filhos. E a gente agora acabou de passar por uma reforma, como você bem colocou. Essa reforma trouxe para a gente 2 grandes pontos. A gente vai ganhar menos e a gente vai se aposentar mais tarde. Então, a gente está dentro de uma realidade muito ruim, diante ainda de uma geração futura que não está sendo introduzida na educação financeira. E ainda agravado pelo ponto de que a gente está vivendo mais. E, na verdade, a gente não está vivendo mais, a gente está sobrevivendo. Né? A gente tem aí recursos, e graças a Deus, a gente tem aí a medicina, a tecnologia, enfim, a gente está cada dia mais tendo a expectativa de vida aumentada frente a um benefício da Previdência Social que não vai nos suprir. Quais são as ferramentas? A gente tem várias ferramentas, e uma delas é a Previdência Complementar, que a gente tanto fala, mas que, infelizmente, ainda e até pela questão técnica, ela ainda não está inserida dentro dos instrumentos financeiros que a gente tem para se preparar para o futuro. E especialmente quando a gente fala, né, das empresas que patrocinam planos, quando você fala que você tem empresas aí fazendo a contrapartida de uma contribuição, me ajudando a poupar para o futuro, e tendo uma contrapartida, por exemplo, de 100%, qual investimento vai, já de cara, me dar uma rentabilidade de 100%? Então, não tem por que eu não participar. Só que, infelizmente, e a gente tem pesquisas de mercado aí que nos mostra, a empresa ela tem 2 grandes desafios na hora de implementar esse benefício, incluir esse benefício tão importante, até por uma questão social, diante da previdência social que a gente tem. Primeiro, é a aprovação do custo, porque é um benefício caro. E segundo, é fazer com que os próprios empregados tenham a consciência que esse benefício é importante. Então, a adesão é muito baixa também, ainda que a empresa ela contribua, me ajude a fazer essa poupança para o futuro. Então, a gente tem um cenário, de fato, bem desafiador. É super legal a gente ouvir que, né, a gente já está aí preparado e os pilares eles estão aí expostos, mas que a gente tem aí certamente um desafio grande pela frente para trabalhar. Sim, é verdade. Obrigada, Roberta. E aproveitando um gancho da Roberta, que é a participação das empresas, né, nos planos de previdência complementar, eu gostaria de chamar a Fernanda, que está aqui conosco, né, participando ao vivo também no telão. E ela é a pessoa que trabalha diretamente com os nossos consumidores finais de previdência, ela é cliente,
Então, ela conhece os benefícios, faz administração de benefícios na AES. E eu queria perguntar a ela, no caso, as empresas, quando oferecem planos complementares de previdência para os seus funcionários, normalmente elas têm o benefício da contrapartida. Ou seja, o funcionário contribui para o seu plano com um percentual e a empresa também contribui, normalmente com o mesmo percentual e dobra a contribuição do funcionário. Ou seja, as pessoas estão recebendo aí 100% de retorno, o que nós não vemos no mercado financeiro. Então, acaba sendo uma grande vantagem, um grande benefício. E como a Roberta falou, poucas pessoas aderem, ainda existe pouca adesão. Nossas pesquisas mostram que a adesão não é tão grande, as pessoas não têm essa consciência. Os RHs talvez tenham que atuar mais. Então, eu queria ver da Roberta, que está mais próxima desse público, né, das pessoas que têm o plano disponível, a empresa dela tem um plano disponível para os funcionários, o porquê da baixa adesão e como as empresas poderiam fomentar mais, divulgar isso e ajudando esse pilar da educação financeira. Com você, Roberta. Oi, gente. Obrigada. Fernanda, é verdade. Fê. Obrigada, Dani. Boa tarde, agradeço também pelo convite. Eu acho que a gente precisa aqui de um apoio do RH, tá? Eu não cuido exatamente da venda desse benefício, mas eu faço a parte de administração logística disso dentro da empresa, tá? E aí, o que eu posso dizer, posso perceber, é que na AES, especificamente, a gente tem um aproveitamento bastante efetivo do plano, tá? Então, a gente tem 60%, 66% dos nossos colaboradores em algum plano oferecido pela AES. Então, uma adesão bastante relevante, dado que a gente não tem a cultura do planejamento financeiro e é muito técnico, a gente também não tem o conhecimento do que é uma previdência, né? Aqui na AES a gente oferece tanto a previdência privada através de fundo, né, quanto a aberta através de um banco, tá? E eu acho que essa adesão passa muito pelo empenho do próprio RH. Na hora da contratação desses novos colaboradores, por exemplo, divulgar corretamente como é que é o funcionamento, ajudar no preenchimento dos formulários, porque não é fácil, né? Você tem um monte de steps, um monte de letrinhas que você não está acostumado a ver. Então, eu acho que esse fator de você ter um apoio, de você ter alguém de dentro da empresa te orientando, faz com que você tome uma decisão melhor, né, a respeito de contratar ou não a previdência propriamente quando você está ali dentro de uma empresa. Obrigada, Fê. Inclusive, existe um conceito em finanças comportamentais do nudge, que é, em português, o empurrão, né? A teoria que informa que, se for fácil uma decisão, ela se torna melhor de ser tomada. E, de fato, para que as pessoas tomem decisões melhores do ponto de vista financeiro, elas precisam ser mais acessíveis. E nós notamos que os produtos financeiros e os produtos securitários, produtos previdenciários, eles são mais complexos para o conhecimento do grande público. E as pessoas acabam desistindo, porque é mais fácil consumir, é mais prazeroso, isso é natural, é do ser humano, né? Nós somos muito emocionais, menos racionais quando se fala de consumo. Então, é importante que as empresas que trabalham com essa questão de acesso ao consumidor simplifiquem e façam com que essa jornada seja mais prazerosa para que as pessoas, de fato, se preparem melhor, porque isso é uma questão até de consciência, de ajuda no planejamento das pessoas. Esse incentivo, esse nudge precisa ser colocado nessa jornada de adesão dos produtos, porque, de fato, a pessoa já tem que, primeiramente, quando nós falamos de previdência, decidir se vai querer um plano PGBL ou VGBL, depois decidir se vai ser uma tabela regressiva ou progressiva, e daí por diante. Então, já são conceitos que nem todo mundo conhece, e nem sempre tem uma área disponível para explicar, como, por exemplo, pessoas no RH da empresa que tem outro core, né, tem outra formação que não a nossa formação de seguros. E aí eu queria passar para o Rodrigo, né, nosso participante aqui masculino, para nos ajudar, nos apoiar. Rodrigo, nós estamos vendo uma mudança grande no mercado de trabalho.
né? Um mercado de trabalho que já teve muitos entrantes e hoje, apesar de ter bastante pessoas que ainda vão se aposentar, porque nós estamos vivendo mais, nós percebemos que o número de entrantes está mudando, está até diminuindo, porque existe um aspecto demográfico que é a queda da natalidade e o aumento da longevidade. Por que isso impacta? Quando a gente fala do INSS, a Previdência Pública, é aquele regime de repartição simples. Quem está aposentado está recebendo dinheiro de quem está contribuindo, é o presente pelo presente, aquele pacto de gerações. Então, com o passar do tempo, menos pessoas vão entrar e contribuir e mais de nós vamos nos aposentar. Então, a conta fica difícil de fechar. Como você vê que a Previdência Complementar pode ajudar nisso? Quero responder essa pergunta até, Daniela, mas eu queria fazer antes um link com o que foi conversado aqui. A gente teve a exposição inicialmente da Sandra falando sobre educação financeira e passar aquilo que é básico, né? Começar pelo básico. Se a gente lembrar, quando a gente começou, todos nós que estamos aqui no estúdio, você que está nos assistindo, a gente sempre começou aprendendo 1 mais 2 é igual a 4, as 4 principais operações, né? E não adianta a gente pegar e querer falar sobre previdência, que tem PGBL, VGBL, regressivo, progressivo, questões tributárias, fundos de investimento, e trazer tudo isso como se fosse as operações básicas, né? E aí eu acho que vem muito ao encontro do efeito que a Roberta comentou. A gente está falando aí de uma baixa aderência nas empresas, né? Hoje, lá onde a gente atua, na Mafra, a gente percebe, a gente tem mais de 100 empresas nos planos corporativos, e a gente percebe uma dificuldade muito grande de acessar o RH. Né? Acho que tem um pouco até o que você está falando, né, Fê? Você está me ouvindo aqui também, né, que está atrás, virtual? Ó. Tem um pouco do que a gente estava falando. Qual a dificuldade disso? Porque se a previdência privada e complementar, e já vou seguir com a resposta, normalmente tem uma política, né, que a empresa coloca, se você coloca R$1, a empresa coloca pelo menos 50%, pelo menos R$1 a mais, e tem empresas que colocam R$3, R$4 a mais. Então, a gente está falando que se o indivíduo colocou R$100, a empresa colocou 400, que lugar você vai ter isso? Né? Isso depende muito de empresa para empresa, essa política, tá, pessoal? Mas esse despertar, eu tenho percebido que a gente tem que trazer uma linguagem simples. Não adianta que o engenheiro venha falar comigo numa linguagem mais complexa do universo dele, se eu vou construir ou etc., porque eu quero saber o quê? Vai ter um teto? Vai ter parede? Né? Eu vou conseguir ir ao banheiro? Vou conseguir dormir? Então, eu acho que é um pouco dessa visão. Respondendo a tua pergunta, e eu acho que foi um bom embasamento sobre isso, de fato, o INSS, a gente sabe que ele está com dificuldade, né? A gente sabe que virão mais reformas, isso é necessário, porque se vai quebrar. Nós que somos pagantes hoje do INSS, talvez, não sei, é um pouco polêmico dizer isso, né? Mas se continuar como está, sai mais dinheiro do que entra, pode ser que eu que tenho 41 não consiga acessar isso. Né? Então, essa é uma questão que nos toca muito. E aí, respondendo à pergunta agora que a Dani trouxe, previdência privada e previdência complementar são a mesma coisa. E o que é previdência complementar? A ideia inicial é complementar a renda que o INSS vai te trazer. Então, além de ter outras aplicações, de aplicação para você acumular dinheiro de longo prazo e etc., é uma provocação muito grande para que a gente tenha aquele olhar o seguinte: eu vou contribuir no INSS e vou fazer uma suposição aqui, tá? Minha renda é de 3 mil por mês. E eu estou contribuindo o máximo que eu posso, né? Dentro do período que eu tenho. Inclusive, tem um aplicativo interessante do governo, que a gente pode baixar, não me lembro agora, tinha uma cola aqui na mão, mas apagou, que é um aplicativo do governo que você pode, você procurando nas lojas de app, você acha, que você pode simular quanto tempo e quanto de contribuição para você alcançar o valor do INSS. É o meu INSS? Como? Meu INSS? Meu INSS, obrigado. Era fácil, né? Podia ter anotado na mão mesmo. E, de fato, o meu INSS, você pode olhar o que você vai conseguir. Então, simulando, eu tenho 3 mil reais. Eu chego lá, me aposento e, de repente, eu não tenho mais os 3 mil reais, eu vou aposentar com 1.500, eu preciso complementar. Então, essa é a ideia inicial, e por isso que o universo de previdência não está só amparado a regulamentação pelo mercado financeiro como CVM e Banco Central. Também tem a SUSEP, porque tem a questão de visão de longo prazo, porque ele é um produto de seguradora.
Então, o que eu queria compartilhar sobre isso, acho que tem muito mais, mas o nosso tempo aqui é pouco, até se vocês quiserem compartilhar e contribuir na minha fala aqui, é que a visão da Previdência é complementar essa renda. Sendo que a gente também pode fazer muitas outras aplicações, como, por exemplo, algo acima de 10 anos aplicando valores financeiros, e você vai ter a menor tributação na Previdência, de 10%, você consegue ter um valor acumulado, né, de longo prazo, e com muita aplicação. Eu acho que é por aí, né? Sim, sim. E vejam, o maior ativo somos nós mesmos. Nós temos que valorizar a nossa capacidade de trabalho, nosso intelecto, a força das nossas mãos, proteger esse bem. E nós vemos no nosso mercado muitas pessoas com a consciência de proteger o seu patrimônio. O seguro de automóvel é um seguro muito conhecido da maioria das pessoas. E quando você pergunta, e o seguro de vida, e a previdência, você tem essa proteção? Muitos não têm. Até pessoas, às vezes, da área de seguros. Agora, do automóvel, a maioria tem. Porque é um bem mais imediato, as pessoas botam o seu foco no patrimônio e não no que gera patrimônio, que é você mesmo. Então, eu queria agora direcionar para a Roberta essa questão da proteção da vida, da integridade física, da sua capacidade laboral, sua saúde emocional e da sua família também, que muitas vezes é você quem é o provedor. Se é possível também fazer uma gestão de riscos, uma proteção para esses bens pessoais. É incrível, né? A gente falar que a gente cuida mais do nosso patrimônio, um carro, do que da nossa vida, né? Então, é mais fácil eu ter seguro de automóvel do que de vida. Sendo que, né, incomparável o valor da vida diante de um automóvel. O seguro de vida, na verdade, as pessoas às vezes confundem e acham que eles são, né, um substitui o outro, a previdência e o seguro de vida. E, na verdade, eles são complementares. A previdência, e o Rodrigo colocou muito bem, a previdência ele é um dos instrumentos, né, para a gente poder se preparar para o futuro. Temos outros, só que a previdência é um instrumento, a gente olhando além do longo prazo, né, e óbvio, a gente tem também recursos para poder atrair a população mais jovem, a gente tem a questão do benefício fiscal, eu poder abater minhas contribuições para eu pagar menos imposto anualmente, eu tenho a questão de eu poder levar o valor que a empresa está contribuindo no meu nome e não preciso ficar na empresa até me aposentar, mas eu tenho, de fato, quando eu olho previdência, eu estou olhando longo prazo, né? Se eu for olhar curto prazo, eu não vou olhar previdência somente. E, além da previdência, a gente tem o seguro de vida. E eles se complementam, porque se acontecer fatalmente alguma coisa, né, comigo e eu venha a falecer, eu tenho que ter uma reserva que cubra naquele momento inicial as necessidades da minha família, né? O que eu vou planejar com aquilo? Quais são as necessidades iniciais caso eu venha a faltar? A previdência vai complementar? Sim, ela vai complementar a longo prazo. Eu estou pensando como eu vou fazer isso, só que pensando, claro, se eu sobreviver, né? E para isso nós atuários adoramos fazer cálculos aí para poder calcular o quanto a gente precisa contribuir, mas se eu vier a sobreviver até lá. E se isso não acontecer? Né? E se eu vier a falecer antes? O seguro de vida complementa. Então, é uma ferramenta extremamente importante, além da gente ter outras questões que também são importantes, por exemplo, não entra na quitação de dívida ativa, né? A gente tem aí algumas questões também que o empresário, enfim, ele também tem que pensar em conjugar as ferramentas para poder, de fato, olhar, a gente sempre fala, né, a preparação financeira é olhar o indivíduo, que idade ele tem, qual é a composição familiar dele, as necessidades, onde ele trabalha, se ele faltar, quais vão ser as necessidades que a família dele vão ter. Enfim, o seguro de vida também é extremamente importante, a gente tem várias modalidades e o seguro também tem que ser considerado como uma ferramenta nessa questão do planejamento financeiro. Obrigada. E as empresas têm um papel muito importante, porque elas são fomentadoras. As empresas muitas vezes oferecem planos coletivos de seguro de vida em grupo,
planos empresariais de previdência, explicam aos funcionários como funciona, e algumas pessoas também individualmente contratam porque já têm esse conhecimento e estão protegidas. Então, é muito importante realmente que esse conhecimento seja disseminado. Quando a gente fala da responsabilidade social das empresas, vem à nossa lembrança um fator muito falado hoje em dia, que é o ESG, os aspectos ambientais, sociais e de governança que as empresas têm tido a atenção em atender. Quando falamos de benefícios, são os aspectos sociais. Contudo, existe aí uma balança. As empresas querem sim manter benefícios aos funcionários, porque isso é uma ferramenta de atração e retenção de talentos, é um benefício. Contudo, do ponto de vista das contas fecharem, como o INSS, é necessário que haja um equilíbrio financeiro desse plano, para que ele se torne sustentável. E eu gostaria que a Fernanda falasse para nós mais sobre isso. Eu acho que esse é a grande chave, né? Do mesmo jeito que no INSS, na Previdência Social, a gente pode ter e a gente deve perceber, como o próprio Rodrigo falou, talvez eu com 35 anos, não tenho 41 ainda, mas talvez eu com 35 anos tenha que trabalhar muito mais do que minha mãe trabalhou para ter acesso ao INSS. Isso precisa ser salutar também dentro de uma empresa, né? Acho que a grande maioria das empresas hoje está muito voltada para o ESG. Para a questão do S, um dos pilares, uma das métricas que a gente precisa olhar são as pessoas, são os nossos colaboradores e o que a gente oferece para eles. Então, previdência, pensar no longo prazo, trazer uma segurança financeira também faz parte, né? E aí essa balança de o benefício ser bom para o funcionário, mas ter um equilíbrio financeiro para a empresa também é importante. Às vezes eu aqui faço um pouco do papel de mensageiro do apocalipse, advogado do diabo, porque eu acabo olhando às vezes muito a questão financeira da coisa, né? Assim, exemplo muito prático, a gente tem formas, índices diferentes de rendimento do que eu, empresa, aplico, invisto na Previdência, e do que rende para o meu previdente, para o meu ativo e para o meu assistido lá da Previdência. E quando tem um descasamento muito grande desses índices, por exemplo, IGPM e IPCA, para a empresa tem um impacto financeiro grande. E, enfim, empresa quer gerar lucro, a gente tem acionista, por isso que eu falo, né? Às vezes sou mensageira aqui do apocalipse. Mas a gente precisa trabalhar nesse dilema, né? E o que a gente faz hoje é olhar para isso para manter de forma segura, para fazer com que o benefício continue podendo ser oferecido pela empresa, né? Então, a gente precisa até trabalhar num convencimento, a própria educação financeira passa, né, na hora de eu contratar o benefício, de eu contratar essa previdência privada, no caso aqui da ES, o que eu tenho que olhar que pode impactar o meu risco lá no futuro? Será que se eu contratar do jeito mais benéfico para mim, a empresa vai continuar podendo bancar esse plano no futuro? Né? Porque depois eu vou ter que discutir com a empresa, porque isso gera discussão, né, gente? Não tem como. Na hora que a gente mexe no bolso de cada um, gera discussão. Então, é bom a gente olhar os dois lados. A gente precisa sempre manter essa balança de alguma maneira equilibrada, né? E é isso que a gente procura aqui a gente tem um foco muito grande em ESG, mas a gente precisa manter a saúde financeira de todos os planos. Sim, os benefícios têm que ser sustentáveis para que eles sejam perenes. E essa questão de previdência, de planejamento de futuro, são coisas de longo prazo. Coisas que ultrapassam gerações, porque os funcionários vão vindo, chegando e saindo e se aposentando. Então, é importante que isso não acabe. Que o INSS não acabe, que os planos de previdência não acabem, porque é importante essa ajuda da empresa, né, com a sua contrapartida, se tiver, que é melhor ainda, para que as pessoas consigam se organizar para o futuro. Agora, eu queria ir para um tema muito interessante também, que é a questão da participação da mulher no mercado de trabalho. Quando a gente fala de chefe de família, a primeira imagem que nos vem à cabeça é o homem chefe de família,
contudo, esse cenário tem mudado. De acordo com uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, quase metade dos lares brasileiros estão chefiados por mulheres, porque existe uma necessidade financeira, porque mais mulheres entraram no mercado de trabalho. Nós estamos aqui no Summit da Sou Segura, que falamos da inclusão e da diversidade de gênero, e eu gostaria de ouvir do Rodrigo qual é o reflexo disso quando nós falamos de proteção financeira em seguros e previdência. É muito interessante, bom, estar abordando isso. É um número que muito traz equilíbrio e agrada, né? A gente vê que existe um domínio maior, inclusive tem mais dados informando que mais mulheres estão se formando no terceiro grau, em especializações, em pós-graduações. A representatividade da mulher, a gente vai chegar um dia, espero, né? Estamos indo para esse caminho, que não se vai mais comentar tanto a diferença, porque vai estar mais equalizado, né? Mas, olhando a característica da mulher, olhando que até a Fernanda trouxe sobre, né, as expectativas de vida, a gente também falando aqui sobre expectativa de vida e etc., a mulher ela tem maior expectativa de vida nas tábuas atuariais. Temos uma atuarial aqui, a Roberta, poder confirmar com a gente. Expectativa de vida sempre está maior no universo feminino. Se a gente olhar também para os outros produtos que não têm especialidade, mas trabalhando em seguradora, a gente sabe que seguro de automóvel para mulher é mais barato. Por quê, né? Mulher é mais prudente. Se mulher é mais prudente, mulher vive mais, né? Homem faz mais besteira. Homem inventa de andar de bicicleta sem não sei o que lá e fazer... Bom, enfim, né? Olhando com essa ótica, tendo chefes de família, eu acho que é fundamental constituir reserva. Voltamos, então, para o início do assunto que nós tivemos. Acho que é um link com o começo até da nossa conversa, né? Educação financeira, entender o básico da educação financeira. Né? Então, assim, qual o primeiro mecanismo que eu tenho afinidade e tirando a roupagem de responsável pela previdência hoje na empresa, na Mafre, mas tirando a roupagem da Mafre, qual é o primeiro movimento, o que é mais fácil para você acumular dinheiro, você guardar? Os seus 10, 15 ou 20%, que é o ideal. Né? Em quanto tempo? Qual vai ser o mecanismo que eu vou usar? Pode ser outro instrumento financeiro, que seja simples e fácil de você entender. Né? E a partir daí é fundamental. A essência de guardar ou de poupar e de ter reserva financeira é a mesma para o homem ou para a mulher. Mas, de fato, mulheres independentes, muitas vezes que são mães solteiras ou separadas, e que normalmente tenham filhos, elas têm, e com mais longevidade, elas merecem ter essa reserva. Então, é uma questão de lucidez e aprendizado. Né? Então, é tirar um pouco do medo de entender o que são esses produtos. Eu acho que a recomendação inicial, lógico, previdência é uma excelente ferramenta, a longo prazo. Eu acho, para mim, uma das melhores tem para a gente investir de longo prazo, entanto que as maiores reservas do Brasil e até dirá do mundo são de fundos de pensão, fundos de previdência, reservas previdenciárias, né? Porque o dinheiro fica parado muito tempo, né? Então fica lá investindo. Então, o principal, eu acho que a gente volta na essência, né? Mesmo com o cenário que a gente tem de adversidade, a economia agora está ruim, depois ela está boa, o dólar sobe, o dólar cai. Historicamente no Brasil e na economia, a economia é isso. São ciclos econômicos, ciclos de crise, e a crise só existe uma certeza. Não me recordo qual é o economista que trouxe isso, né? Mas só existe uma certeza da crise, é que uma hora acaba e depois começa outra. Então, como é que pode ser que tantas pessoas conseguiram se aposentar, enriquecer, mesmo num cenário como esse? Né? Então, está muito mais no indivíduo do que, de fato, na sociedade. A sociedade pode contribuir, a economia também, mas tem muito mais da iniciativa e a lucidez da educação, até apoiando todo o discurso aqui que está sendo dito, né, que eu acho que é extremamente importante, para a gente conseguir alcançar isso. Maravilhosa contribuição. Tão importante quanto as estratégias de planejamento do risco, do futuro, são as estratégias de planejamento financeiro do presente, que vão te garantir esse futuro também. Então, eu gostaria de perguntar à Sandra, qual a diferença entre economizar, poupar e investir? Bom, vamos lá. Bom, antes disso, o Rodrigo falou que a gente poderia fazer inserções na fala dele, né? Rodrigo, quanto é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3. E 2 mais 2?
4. Uma coisa muito interessante, eu sou da área de finanças tradicionais. A Daniela citou finanças comportamentais. A primeira fala do Rodrigo, ele não percebeu, ele cometeu não é um deslize que a gente fala, mas é uma disfunção cognitiva, que é quando a sua fala foi além do seu pensamento. E aí você falou assim, 1 mais 2, a gente está cansado de saber que são 4. Eu sei que você sabe que são 3. Você provou ao vivo. Poxa, agora. que legal, tá ao vivo. Entendeu? Né? Mas é verdade, isso é muito estudado em finanças comportamentais, a parte cognitiva. Obrigado, Né? não Isso tinha é percebido, muito hein? importante. Não, e a gente já ficou os melhores amigos lá fora, derrubamos suco de laranja na mesa, então a gente pode seguir, né? Pode. Ainda bem que você não perguntou para mim, a tua área. Olha, Daniela, e o pessoal que nos assiste, né? Não é errado enxergar o investimento ou até o gasto como algo pejorativo ou algo que você cometeu um erro, né, incorrendo naquilo, porque num determinado ponto de vida, sobretudo na sua fase de acumulação, ali entre 30 e 45 anos, você ainda não constituiu uma grande poupança, né? Principalmente quando a gente olha um país com juros muito altos e tributação muito alta. E a educação financeira, ela contribuiria, inclusive, para isso, né? Então, o que é poupança? Poupança é renda não consumida. Isto é poupar. O que é investimento? Investimento é um gasto, gente. Às vezes, né, pode dar, às vezes não, pode dar certo e pode dar errado. Não existe ativo livre de risco, não existe investimento livre de risco, né? Economizar, comumente, a gente associa a poupança. A OCDE até fala isso, né? Economizar é quando você monta lá o balancetezinho, que pode ser até no caderninho de papel, e você vai ver se sobra alguma coisa, são minhas economias, né? Com aquelas economias, você pode poupar, pode gastar mais, se você quiser, e pode investir, né? Agora, uma coisa, assim, juntando tudo que o pessoal falou aqui, é impressionante, a gente teria que passar ainda por um processo realmente de conscientização financeira, porque uma coisa é nós discutirmos previdência, seguros, no nível que nós estamos discutindo aqui. Outra coisa é nós lembrarmos que o brasileiro, muitas vezes, incentivado pelo gerente da agência, ele faz um PGBL, ele faz um VGBL. Gente, na primeira necessidade, ele encara isso como um produto de renda fixa e ele saca. Exato. Ele saca um PGBL, às vezes deixando 40% na mesa, né? Então, isso mostra a falta total da educação financeira. Seguros, nós sabemos e temos que defender, né, por classes, gente. O Brasil, na situação que tem um país continental, um país que nós sabemos que tem ilhas de pobreza ainda, né, no sentido de locus, tal. Gente, não incentiva o microcrédito, que seria um produto da área de seguros, né? E a gente não se para olhar isso, porque não é vantajoso. Claro, nada é vantajoso. Olha a taxa de juros brasileira. Nada é vantajoso perto do mercado de renda fixa brasileiro, né? Então, de verdade, a sociedade não conhece o tesouro direto, porque não foi preparada para isso. Mas se a gente preparar o jovem de hoje, a criança, ela vem numa geração já à nossa frente sabendo isso. E, inclusive, contribuirá para essa taxa de juros cair, contribuirá para os impostos serem menores, né? Então, não tem nada errado do jovem se endividar e comprar um carro, do adulto se endividar e comprar uma casa, mas, infelizmente, o planejamento financeiro brasileiro, de você entrar num cheque especial e, às vezes, não conseguir sair durante uma vida, também ele não facilita isso. Então, nós temos a questão conjuntural, nós temos a questão da educação financeira e, de verdade, a imensa necessidade de trabalharmos isso em todos os estrados da sociedade, em todos eles. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, excelentes contribuições. E agora eu vou perguntar a Bel se nós temos perguntas. Claro que temos. Opa. Conteúdo tão bacana como esse que vocês trouxeram, como não poderíamos ter.
Bem, a primeira pergunta vai para o Rodrigo. Rodrigo, como ficaram as reservas da Previdência Complementar após a pandemia? Aumentaram, diminuíram? O mercado como um todo ele vem expandindo, de fato, e Previdência vem expandindo porque é uma questão de longo prazo, né? Algumas empresas, assim como a situação econômica ficou um pouco mais difícil, algumas empresas diminuíram as suas contribuições, mas não impactou tanto assim, porque isso é produto de longo prazo. É aquilo que eu comentei lá atrás, né? Crises são cíclicas, né? Então, sempre tem. Se você olha uma curva de longo prazo, né? Se você vê desde o início do comportamento da Previdência, existe uma linha, uma curva de ascensão no gráfico que é muito comum. E todo gráfico que acompanha algum índice ou acompanha os fatores econômicos, que a economia é um sistema vivo, ele tem as suas oscilações no gráfico, né? A gente está passando por um momento de oscilação, de fato. Há uma semana e meia, mais ou menos, saiu num jornal de alta vinculação e grande distribuição de economia e finanças, falando que o mercado reduziu um pouco, encolheu um pouco a quantidade de entrada de novos dinheiros. Novos dinheiros é ótimo, né? Obrigado. Disfunção cognitiva. A gente fala dinheiro. Novos dinheiros. Novos dinheiros. Mas, de fato, acredito eu que, como todas as crises que já houveram até hoje, é cíclico, né? Que isso vai voltar e isso tende a aumentar, né? E o Rodrigo até complementando, e por outro lado, o mercado de seguros cresceu, em virtude até da pandemia. Sim. Né? E da gente observar o quanto é necessário você ter algo que te assegure num momento, né, de desespero crítico. Temos uma pergunta que tem tudo a ver com isso, sobre a cultura, né? Como o brasileiro mudou a sua perspectiva com relação a planejamento e educação financeira pós-pandemia. E essa vai para a Sandra. A pandemia trouxe algum impacto para o processo de educação financeira? A gente não tem como dizer que não, né? Ficamos em casa, todos nós, muitos perderam os empregos. E aí é interessante porque, por exemplo, a própria Planejar, né, que hoje é a instituição que de fato trabalha e certifica os planejadores financeiros brasileiros, ela mesma deu um passo atrás para falar assim, opa, mas para quem a gente está fazendo o planejamento financeiro? Porque, claro, montamos a matriz, passamos a fazer parte do board internacional, porém, né, é fácil, às vezes, a gente começar um discurso e falar assim, olha, se você tiver uma reserva de emergência de 6 meses, que é o ideal, o problema é que o brasileiro não tem uma reserva de emergência de 6 meses. Então, de verdade, o que eu tenho visto é que a Ambima, que é a Associação Brasileira dos Mercados Abertos, né, a sigla é imensa, gente, eu vou lembrar só esse pedaço, a Planejar, disfunção cognitiva, que nos dirige, né, na parte de planejamento financeiro. De fato, eles passaram a trabalhar o pequeno investidor, o trabalhador de base da economia brasileira e a pensar como fazer planejamento financeiro para essas camadas sociais dentro de uma economia caríssima em juros e tributos. E isso é fundamental. Eu acho que o indivíduo em si, ele não teve tempo de se refazer ainda, né? Por quê? Porque a sociedade está bastante combalida ainda nas classes mais baixas em relação à pandemia. Mas eu acho que acendeu a luzinha, sim, e não é o eu acho de achômetro, né? A gente está super inserido no mundo, a gente dá, nesse mundo do planejamento, a gente dá treinamento e a gente tem acesso a todos os órgãos, né? Mas como eu sobrevivo se, por exemplo, a variante Ômicron, Beta-Micron, não sei, vem aí e tudo fecha de novo. Isso tudo faz parte de repensar o planejamento financeiro, sim, e tem sido feito pelas camadas mais baixas, inclusive. Tá? Interessantíssimo isso. Complementar, Bel, Fê. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse relevo que a Sandra trouxe, tá? Porque, assim, a gente está falando aqui para pessoas privilegiadas, né? E como é que a gente fala para uma camada muito mais da sociedade, muito mais pobre, que ela precisa economizar, sendo que ela não tem o que economizar, né?
Então, de novo, passa pela educação, passa pelo planejamento, passa por tratar essas bases, inclusive, de uma maneira diferente, né? De como fazer isso acontecer. Eu acho que é importante a gente fazer esse destaque, né? Aqui a gente está falando para pessoas privilegiadas, né? Tem muita gente no país, e principalmente por conta da pandemia, que não tem o que economizar, né? Não tem como planejar, porque não tem. Porque não tem. Posso fazer um comentário? Esse comentário é muito bom, Fernanda, porque é uma fotografia da nossa sociedade, né? Exatamente. Então, é uma fotografia que no mundo inteiro tem, principalmente quem teve a oportunidade de conhecer os países de primeiro mundo, né? Não sei se ainda usa esse termo. Você vai em qualquer lugar cultural, tem as pessoas que moram nas periferias ou moram na rua. Então, isso é uma característica muito cruel do nosso modelo capitalista, de fato. Né? Essa é uma faceta que é difícil a gente encarar e olhar ela. E essa visão ela é muito genuína, viu, Fernanda, para que a gente possa ter mais consciência, estando talvez numa situação um pouco mais privilegiada, até de conhecimento técnico, de como a gente possa contribuir cada vez mais, né? E essa fatia sem acesso ao crédito, ela gera o achatamento da nossa geração, com a previdência, né, com o fator previdenciário, que agora não tem mais, mas cada vez mais a gente vai sendo achatado enquanto classe média, né? O Rodrigo classe altíssima, gente. Mas disfunção cognitiva. Para garantir o assistencialismo para essas pessoas sobreviverem. Sim, né? sim. Temos uma última pergunta para a Roberta. Roberta, na sua opinião, qual a importância do papel do corretor de seguros para o apoio e aconselhamento das pessoas na construção da sua proteção financeira? Puta, fenomenal. Ai, maravilhosa a pergunta. Fenomenal, fenomenal. Nosso papel é exatamente esse, né? Tem um aspecto que ele está ali no social, né? Além da gente pensar no negócio em si, né? As empresas elas precisam trazer resultado e a gente colocou isso aqui, mas a gente precisa mostrar que previdência complementar, como o Rodrigo bem colocou, é para complementar de fato uma situação que vai ser muito grave lá na frente. E as empresas elas precisam ter essa consciência, juntamente com o fato de que para ela ter previdência também vai ajudá-la no negócio, né? Ajudá-la a reter talento, a atrair talento, a oxigenar o quadro dela de funcionários. Então, é a gente mostrar para a empresa e ajudá-la a construir um benefício que seja legal para todo mundo, que seja rentável para todo mundo, que ajude a construir um futuro melhor para todo mundo, né? Então, nosso papel é esse. O nosso papel é escolher o melhor administrador, inclusive, né? Mas vem até antes, vem da gente construir algo melhor linkado ao negócio. É esse o nosso principal papel enquanto consultores. Fazendo um comentário complementar à fala da Roberta aqui, além disso eu percebo que tem uma contribuição muito, e cada vez mais, tenho visto cada vez mais protagonismo do corretor em trazer a educação financeira necessária para que esse cliente seja bem atendido. Né? Se o corretor fizer uma venda imediatista de um produto que é de longo prazo, o corretor vai perder a credibilidade com esse cliente. Né? Então, essa construção de ser a venda qualificada, né? Ser extremamente moral e ético nessa venda e educando, eu acho que é a melhor mistura que a gente pode ter nesse papel, e muitos corretores já fazem isso, muitos. E eu gostaria de contribuir que apesar da... Opa, falamos juntas. Pode ser você primeiro. É verdade. Vai lá. Mas estou eu aqui como cliente para comprovar isso que o Rodrigo está falando, né? Assim, a gente precisa de corretor especializado, de corretor que entende, para nos apoiar na melhor contratação, porque nós que estamos aqui como risk managers dentro da empresa, a gente também olha um monte de produto e não dá para ser especialista em tudo, né? Então a gente precisa sim do corretor para nos apoiar a tomar a melhor decisão.
Sim, o corretor é o especialista, é a função dele. Então, mesmo uma empresa e um cliente que seja especialista na sua função, ele não vai saber desse tema. E o que eu gostaria de acrescentar é que, mesmo com o advento da tecnologia, que nos assola, apesar de ser uma coisa muito benéfica, olha como nos beneficiamos dela nesse momento, nesse cenário de pandemia que passamos. Sem ela, nós estaríamos presos em casa, sem nos vermos, nos comunicarmos, e sem esse evento estar acontecendo também, porque a gente está aqui usando muita tecnologia, isso é muito legal. Mas o corretor não perde o seu papel, porque nós somos humanos, nós somos emocionais, nós precisamos de alguém que realmente nos explique, nos apoie. A máquina não tem essa proximidade. A gente vê a jornada do consumidor, a experiência do consumidor e como profissões ligadas a esse tema estão crescendo e não são substituídas por robôs, por tecnologia. Então, o papel do corretor é fundamental nesse cenário, quando a gente fala de benefícios, de planejamento financeiro, consultivo. Há um grande espaço, uma grande oportunidade para todos os corretores. Tanto é que a gente sai da seara do conceito de corretor somente e a gente está muito ali posicionado enquanto consultores, né? Exatamente. Para agregar valor de fato e a gente conseguir olhar o que melhor atende o cliente, o que melhor atende, né, os seus colaboradores e poder contribuir de forma melhor para o sistema como um todo. Obrigada, Dani. Obrigada a todos os painelistas pela disponibilidade, pelo conteúdo. Eu tenho certeza que esse é um tema preponderante para o futuro do Brasil e para o futuro das mulheres. Afinal, planejamento financeiro é liberdade, é independência.